Fala galera, então eu tô na área para falar sobre Cyrela, que hoje sobe mais de 4%, movida a uma notícia extremamente impactante com a possibilidade de uma venda de um dos seus ativos, onde traria um alívio para a empresa, e a gente vai entender o que é essa notícia e vamos fazer a leitura do gráfico para ver se há possibilidade de participar, quem sabe, dessa continuidade da alta da Cyrela ou ficar de fora. Mas sem delongas, não se esqueçam, tá? De curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo informações extremamente importantes do mercado financeiro. Como eu já disse, sem delongas, vamos ver o que aconteceu, tá? Aqui a notícia vindo da Invest, aquela pergunta clássica que a gente tem, tá? Deixa eu até ajustar aqui, ó. Por que as ações da Cyrela estão com alta hoje? Então aqui, ó, que nem eu falei, a gente tem aqui as ações da Cyrela, subiram 4,54% hoje. Os investidores reagindo a um relatório do Banco Safra sobre a construtora. O documento destacou o potencial de uma criação de valor significativo, atrelado ao empreendimento Cyrela by Pininfarina. Uma torre corporativa, o nome é ruim, né? Uma torre corporativa premium, totalmente localizada na sofisticada região da Rua Oscar Freire, em São Paulo, que está nas etapas finais de construção, com entrega prevista para setembro. O relatório sugeriu que uma venda parcial do ativo poderia destravar um valor substancial para os acionistas, atraindo nova atenção para o portfólio da companhia, além do seu negócio residencial principal. Então, fatores técnicos e múltiplos descontados. O movimento de alta também carrega uma forte dimensão técnica. Então, a gente tem aqui a Cyrela na mínima de 52 semanas, a Cyrela vinha sendo negociada perto da sua mínima anual de 19,75 e o papel abriu o pregão hoje a 21,39, antes acelerando os ganhos. Consenso dos analistas. A comunidade de analistas permanece amplamente construtiva com o nome. Dos 13 analistas que cobrem a ação, 11 recomendam compra. Preço-alvo e valuation. O preço-alvo do consenso para os 12 meses está em 37,91, com as ações negociadas a um múltiplo de aproximadamente 5 vezes os lucros acumulados, PL de 5 vezes, o que muitos consideram um forte desconto em relação aos níveis históricos e aos pares do setor. Então aqui a gente tem um pouco do pano de fundo macroeconômico. Tá, a Ibovespa enfrentou uma sessão mista hoje, pressionada pela queda dos preços do petróleo, que pesou sobre as ações da Petrobras, aquela coisa toda que mais ou menos a gente já sabe. Aqui também traz o recente corte de 25 pontos para a taxa Selic, que reduziu para 14,25 anos, fornece um cenário de suporte para as construtoras e incorporadoras, no caso da Cyrela, que são altamente sensíveis ao ciclo de juros, mesmo com o índice de confiança do consumidor do FGV mantendo-se praticamente estável em 88,7 pontos em junho. No exterior, os mercados globais ofereceram um cenário neutro, com os índices dos Estados Unidos divergindo entre os setores. Então é basicamente, né? Então aqui tem um resumo do cenário, somado às combinações de um novo catalisador de valor do ativo trazido pelo relatório do Safra, um repique técnico a partir dos níveis deprimidos de uma mudança favorável na política monetária doméstica e um consenso fortemente otimista por parte dos analistas, criam condições a forte recuperação da Cyrela hoje. Isso permitiu que os papéis superassem o Ibovespa mais amplo, apesar de uma sessão majoritariamente cautelosa para as ações brasileiras. Então, o fato importante que vem trazendo aqui é o relatório do Banco Safra, que diz o quê? Diz que a Cyrela está prestes a entregar uma torre corporativa premium, totalmente locada, então já não tem opções para quem queira, sofisticada na Rua Oscar Freire, em São Paulo, está em etapa final de construção, entrega prevista para setembro. E o relatório sugeriu que uma venda parcial do ativo pode destravar um valor substancial para acionistas, e aí o valor substancial para os acionistas pode ser, por que não, vinculados a possíveis dividendos, quem sabe JCP, também juros sobre capital próprio. Isso chama a atenção do mercado, é uma expectativa. Lembrando, o mercado trabalha dessa forma, né? Expectativa, realidade, expectativa e realidade. E assim ele vai se movimentando otimismo ou não, ou pânico, dependendo da situação. Dito este fato trazido não é pela, bem dizer, pela Cyrela, mas sim pelo Banco Safra, tivemos, né, uma alta de
4%, chegou a bater quase 5% ali, por cento de alta da Cyrela, e agora a gente vai entender o que isso traz de referência ou de possibilidades no gráfico da Cyrela. Como vocês já podem ver que está na tela, o gráfico da Cyrela mensal, tá? A gente percebe que a Cyrela passou por um período problemático aqui, ó, tá? Onde ela vinha numa movimentação de congestão que começa no problema que todos os ativos aqui têm, que é a parte da Covid, onde ela teve uma queda substancial, e aí começou a trabalhar de lado até março, 5 de março, ali por volta de o mês de março, né, de 2025, onde ela gerou o rompimento da casa dos 18,38 e a partir daí destravou e foi bater a casa dos R$ 32. Então a gente já vê que a Cyrela saiu desse movimento de lateral e começou esta movimentação de alta. O que nos interessa aqui nesse ponto, além dessa movimentação por óbvio, é entender se Cyrela estaria em tese ou não esticada, né? Aqui a gente teria espaço para corrigir. Sabemos, tá? Aqui, ó, que temos uma região de suporte extremamente significativa aqui para a Cyrela. Tá, então a gente vai botar aqui, ó, eu vou botar em vermelho para ficar legal de ver. Aí, rapaziada, tá legal. Para a Cyrela, então uma região extremamente importante. Então no longo prazo, nós temos essa movimentação. Aqui no ponto que a Cyrela chega, é uma região de suporte, tá? Aqui no preço temos a retração de 618 também, que é um ponto sempre importante e avaliado na região dos 19,68, e a partir daí, óbvio que esse candle está em aberto, porque nós estamos no mês de junho ainda, mas ele já faz uma ilusão, né? Alusão a uma possibilidade de um fundo. Isso chama atenção. Num cenário perfeito, o ideal seria esperar o rompimento da máxima desse candle para, quem sabe, termos um upside, né, um avanço por parte da Cyrela nos preços para buscar este topo. Então, o ideal para a Cyrela seria buscar este topo, caso... Então, a gente vai botar aqui, ó, buscar o topo, caso, né, faça um fundo aqui, porque ela tem espaço, percebe que ela caiu em linha reta, nós não temos briga aqui, fazendo referência ao gráfico mensal. Óbvio que no longo prazo é este contexto. Agora a gente poderia cortar o curto prazo, que aí dentro de uma esfera de uma movimentação de alta de curto prazo, teríamos aqui esta movimentação. Repara, ela já teria passado então da região de 618, tá? Mas tenta, ele deu uma escorregada na curva, mas tenta se recompor dentro desse contexto. Mas eu vou manter a movimentação mais ampla, tá? Como minha base para o entendimento. Quando eu trago aqui para o gráfico semanal, a gente percebe que Cyrela fez até um movimento de reversão significativo, tá? Para essa movimentação de alta. Então, se a gente for, ela faz sim, por que não? Um ombro, cabeça a ombro aqui e rompe muito forte aqui, ó. Olha o rompimento aqui do ombro, cabeça a ombro, muito forte, tá? E aí, a partir disso, começa a sua movimentação de baixa. E chegamos num ponto extremamente interessante, tá? Que seria esse ponto aqui. A gente percebe que pelo gráfico semanal, ela tenta romper aqui na semana, no começo, na primeira semana de junho, ela não consegue, bate nessa região de suporte e começa essa movimentação de alta, tentativa de fundo. O interessante desse gráfico aqui, principalmente semanal, é que abre sim espaço, que nem eu falei para vocês aqui, até aqui, ó, surgiu. Abre espaço para uma possível movimentação de alta visando o gráfico mensal, que seria isso aqui, o rompimento da máxima desse candle. Então, projetando uma ideia para o futuro, ficaria interessante. Aqui, nós não temos algo muito significativo. A gente está no meio para o final do mês, tá? No caso hoje de 24. A gente tem aqui, ó, a possibilidade desse candle, que eu acho que seria o cenário mais favorável. A última semana colocando um candle de correção, mas um candle pequeno de correção para facilitar um possível rompimento. E trazendo para o gráfico diário, nós temos o mercado andando, né, nesse sentido um pouquinho de lado. A gente tem a movimentação de hoje muito forte, né? Chegou a bater 463 a variação, tá? Da Cyrela. E agora a gente cria uma expectativa que pode haver um rompimento talvez amanhã, no caso dia 25/6, ou
esperar ali no gráfico mensal, tá? Para você que é investidor de longo prazo, o ideal seria esperar o rompimento do mensal. Mas para quem já pensa em operações voltadas para swing trade, já poderia tentar se antecipar caso ocorra o rompimento, já para talvez amanhã, tá? Talvez semana que vem, se houver o rompimento aqui nesse sentido, tá? Porque ela está vindo, está se encaminhando para o rompimento, a gente percebe que tem a expectativa de uma LTA ali se formando. Aqui no rompimento nós temos um candle muito forte, temos espaço para subir, e isso é o mais interessante, porque percebe que a partir da região dos 22,85, tu tem grande espaço para voltar para essa zona da confusão aqui, ó. Essa aqui é a zona da confusão, ó. Isso aqui é uma zona confusa, onde a gente tem um acúmulo, provavelmente, de posições, muita briga nessa região, e poderia ser interessante para quem gosta de curto prazo, uma compra, o ideal até para, no meu modo de ver, amanhã um candle corretivo, para que na sexta-feira a gente consiga ter um candle comprador, aqui tentando fazer a alusão um pivô de alta no diário, e quem sabe na segunda, que seria o cenário espetacular, tá, na minha visão. Na segunda, um possível rompimento para cima, tá? Eu trabalharia com uma expectativa de uma parcial perto dessa região dos 25,04, até se a gente for ver, a gente pegou a espessura do candle mensal, né? Se a gente for ver, se trabalhar dentro dessa ideia, olha só como encaixaria ali para o risco, né, de 7,35 de stop, tentar buscar uma região ali, daria 1 para 1 aqui dentro desse contexto. Então poderia alongar aqui o stop mais, fecharia quase a casa de 9%, uma potencial valorização extremamente interessante, tá? Então, para você que pensa no longo prazo, eu esperaria o gráfico mensal, rompimento. Para quem pensa em operações swing trade, pode ser que esteja aí batendo na porta. E aqui até eu queria olhar para o times menores, para ver se há possibilidade até mesmo de um day trade, tá? Que faça sentido aqui. Mas na minha visão não faz muito sentido, tá? No momento, principalmente um day trade alinhado com a expectativa de um rompimento, porque a gente teríamos aqui, ó, uma sequência de candles compradores 240, o que pode demonstrar que ela está esticada com uma alta de 4%. No 120 tivemos aqui a tentativa de um retorno, né, que seria que ocorreria se perdesse essa mínima desse candle aqui, tá? Que não aconteceu. E no 60 também a mesma ideia, tá? Até no 30 que a gente vê essa possibilidade. Então, na minha concepção, para você que pensa em investir na Cirela no longo prazo, espera o gráfico mensal, que eu acho que vai ser a melhor solução. Para você que pensa num swing trade na Cirela, tentando se aproveitar dessa valorização, dessa potencial acontecimento, né, um potencial acontecimento aí para a Cirela, eu pensaria, já ficaria de olho ali, separaria a Cirela para, quem sabe, ela possa gerar um sinal interessante para a compra, porque, querendo ou não, faz sentido, principalmente quando a gente começa a olhar o longo prazo dela, as coisas começam a se encaixar. Beleza, galera? Então, essa foi a notícia impactante, entre aspas, da Cirela, que não foi ela que soltou, foi o Safra. E aí a gente olhou os gráficos, pelo menos temos um norte do que qual decisão tomar neste sentido. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que eu continue motivado, não que eu não esteja, para trazer mais informações sobre o mercado financeiro para vocês, galera. Então, um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!